E aí, meus amores, tudo bom? Por aqui tá tudo bem. Hoje eu quero falar sobre um assunto que tá rolando, né, aí no nosso mundo, que é a gente tá vivendo um momento marcante agora, né, pra galera da ufologia. A gente tá vendo as revelações que os Estados Unidos está trazendo aqui, né, pra mídia. Uma coisa que para quem já quem estuda ufologia já tem esse conhecimento há muitos anos, para a galera da espiritualidade, né, também, a gente já tem contatos com outras dimensões, com informações multidimensionais e tudo mais, né. Então para a gente também já não é um assunto, novo, né. Nesse meio da espiritualidade, nesse meio, das terapias holísticas, né, tudo que a gente vê hoje em dia, de místico, de holístico, de místico, a gente já sabe que muitas das tecnologias que chegam para a gente nas terapias holísticas não é algo que vem desse planeta, né? A gente já tem esse entendimento que muitas dessas terapias são ferramentas multidimensionais, né? De seres multidimensionais. Para quem já trabalha com isso, às vezes tem um contato mais extensivo, né? Às vezes um contato direto ali e tudo mais. Eu vou falar sobre as minhas experiências, né? No Réveillon de 2020 para 2021, eu ainda não tinha conhecimento sobre espiritualidade, eu ainda não tinha acesso a ferramentas holísticas nem nada. Mas eu tive meu primeiro avistamento, que foi no Réveillon, né? Eu estava na época, eu tinha um namorado, e nessa época a gente saiu lá fora pra gente ver os fogos de artifício. A gente estava na laje, numa varanda dele, onde a gente tinha acesso à laje também. E quando a gente estava ali, né, apreciando os fogos de artifício, comemorando, a gente percebeu que tinha algumas luzes no meio desses fogos que estavam muito diferentes, estava muito paradinha ali passando, várias passando em vários movimentos, era como se fosse uma frota, sabe? Esse foi o meu primeiro contato. E desde então eu fiquei ali observando, eu e ele, a gente ficou observando, e esse namorado da época, ele já tinha tido alguns contatos, assim, extraterrestres, né, ele já tinha visto já teve alguns avistamentos e alguns contatos, assim, de algumas experiências. Em toda a minha vida eu sempre acreditava que a gente nunca estava sozinho aqui, né. A arte sempre trouxe muito, né, essa coisa de ET, de alienígena e tudo mais, e eu sempre me identifiquei muito com esse tipo de arte, né. E eu sempre acreditei que existia. Eu sempre pensei assim: "Ah, a gente nunca tá não é possível que a gente tá sozinho nesse universo, né". Então eu sempre deixei isso muito aberto no meu coração, eu nunca tive nenhuma limitação com isso. E quando eu tive esse primeiro avistamento, né, nesse dia do réveillon, eu fiquei ali por horas apreciando e a gente ficou incrédulo ali, e eu olhava e eu falei: "Cara, isso aqui não é avião, isso aqui não é tal, isso aqui não é", que a gente sabe, né, em toda a nossa vida a gente vê como os céus, como é avião de dia, como é avião de noite, enfim, helicóptero, todas essas coisas a gente sabe que existe um padrão, né, e desde sempre, sempre foi assim. Então, naquele momento que a gente estava vendo os fogos, eles estavam numa altura específica, né, os fogos, a gente viu ali tudo certinho, porém mais para cima e mais distante, a gente viu uma frota indo em uma direção muito específica, estavam todas indo para lá. E não era, na época, inclusive, estava muito em alta aquela coisa do satélite do Elon Musk, né, aquele Starlink que passava de vários, assim, né, junto. E não eram eles também, porque eu já cheguei a ver um desses também, já tive fotos na época, que eles são muito padrão, né, eles são uma sequência, né. E esse avistamento foi muito diferente, porque assim, a gente viu essa frota andando em direção e eram vários, gente, eu não sei, eu não lembro a quantidade específica, e na hora a gente não estava com celular, mas eu fui correndo buscar meu celular e eu vou postar um vídeo para vocês aqui, eu vou editar, porque, na época eu não tinha um celular tão bom, porém, deu para enxergar algumas luzinhas passando ali. Eu vou ter que editar um pouco o vídeo para clarear um pouco, arrumar o contraste, tirar brilho ou aumentar, vou ver o que eu posso fazer para vocês e trazer aqui no canal, porque eu acho que também é interessante a gente ter essas provas, né. Eu já tive vários avistamentos depois daquele, inclusive de outras pessoas, enfim, mas eu vou trazer o meu para vocês aqui, para vocês verem. E nesse dia eu estava incrédula olhando para o céu. Eu falei: "Cara, não é possível, gente, não é possível, ele tá mexendo, ele parou, ele tá fazendo não sei o quê, ele tá dando uma volta", e vinha um outro, e saía de dentro de um outro, sabe. Então, assim, foi coisas muito surreais que eu falei: "Cara,
isso aqui não é natural aos nossos olhos, né? É o que a gente está acostumado aqui. E, cara, eu fiquei impressionada com aquilo, né? E eu fiquei por horas acompanhando, e eles foram até sumir da minha vista, mas teve dois ali, muito mais devagar, e seguindo o mesmo fluxo, porém eles paravam, depois iam e tal. Parecia que ele tava fazendo aquela cena pra gente que tava olhando, era muito diferente, cara. E depois daquele dia minha vida mudou, cara, mudou, porque eu tive acesso a muitas outras coisas que antes eu nunca imaginava, né? E naquela época a gente estava na questão da pandemia, né? Eu não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui no YouTube. E no meu trabalho, na época, quando eu trabalhava com telemarketing, nesse meu trabalho, eu comecei a trabalhar no home office. Foi o período onde todo mundo, acredito, não só eu, mas acredito que todo mundo teve esse contato maior consigo mesmo, né? Foi um dia a gente teve que se enxergar, tive que parar com as distrações do mundo, né, que a gente vivia. Não sei vocês, mas eu era muito rolezeira, assim, não no sentido de bagunça, mas eu sempre gostei muito de viajar, de passear, de estar na rua, de andar de moto. Eu andava muito de moto. Então, assim, eu sempre estava na rua e eu tinha os meus métodos para poder distrair a minha mente, né? E eu gostava muito de estar na rua, então eu nunca parava, os meus problemas pessoais eu nunca parava para respirar e olhar para mim, sabe? Eu simplesmente vivia e ultrapassava as coisas da forma que eu sabia, né? Mas eu não tinha esse olhar para me entender, para entender as coisas que aconteceu fora, me entender. Então eu nunca tive esse olhar para dentro. Nesse período da pandemia, a gente ficou muito em casa, né? E foi onde eu nunca tive crise de ansiedade. Meu bebê tá aqui assistindo. Eu nunca tive crise de ansiedade, nada disso, né? Eu nunca tive problema emocional, né? Mas foi a primeira vez onde eu tive que lidar comigo, né? E eu tive muitas crises de ansiedade na época com o trabalho. E era o trabalho que estava muito estressante, estava muito sobrecarregado com muita coisa, com muita. Gente, é meu gato que tá correndo aqui na cortina, tá nada sobrenatural por enquanto. Mas enfim, na época eu estava lidando com a sobrecarga do trabalho, que estava. Como na época a empresa estava com muita sobrecarga de funcionários saindo, estava muito problema com home office, então eu estava atendendo muita ligação, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Quem é telemarketing sabe que o bagulho é louco, mesmo real, né? Então estava nessa época de sobrecarga assim, de trabalho. Então o trabalho estava me estressando, a gestão estava me estressando, tipo, estava tudo estressando. E a questão emocional, eu estava lidando na época também com um namoro, né? Eu estava no trabalho, também estava tendo umas crises com ele, porque foi a época também que a gente ficou mais ali, né? Porque eu comecei a morar com ele e teve muito caos, assim. A gente começou a se enxergar mais, né? A gente teve muito mais convívio, então ficou muito turbulência. Eu estava insatisfeita no meu relacionamento, insatisfeita com o trabalho, insatisfeita comigo, então tava tudo mal, né? O mundo tava acontecendo isso, então tava muita coisa acontecendo. E a partir disso, gente, foi onde eu falei, cara, eu preciso ver o que tá acontecendo. Eu comecei a ter umas crises de ir pro médico e pressão alta, coisa que eu nunca tive em toda a minha vida. Então, eu falei, cara, eu não sou assim. Nessa época, então, eu não sabia lidar com tudo que estava acontecendo. E tive algumas idas ao médico e tudo mais. Coisa também que eu nunca precisei, pressão alta, né? Eu parei nessa parte da pressão alta. E eu comecei a ver na internet. Eu tive uma prima que ela estava tendo acesso à informação sobre barras de Axis, né? E ela começou a postar sobre isso no Facebook na época. E quando eu olhava as publicações dela, ela falando sobre barras de axis e tudo mais, eu achava que era coisa de computador, né? Ferramenta, porque tem na eu fiz informática na época, né? Um curso de informática, na informática avançada tem alguma coisa de axis, né? Que eu nem lembro mais há muitos anos atrás. E eu achava que era coisa de internet, então assim, eu não ligava pro que ela postava, eu não acessava o que ela postava, né? Eu não me conectava. Mas depois de um tempo eu comecei a ver que não era nada a ver com isso, tinha alguma coisa a ver com mentalidade, né? E foi onde eu falei, cara, eu preciso entender o que tá acontecendo aqui, né? Mandei mensagem para ela para perguntar o que que era isso, ela me explicou. Na hora que ela me explicou, eu falei, uau, o que que é isso? Limpa crenças limitantes e tal. E realmente, gente, a Barras de Axis ela é uma ferramenta holística, né? Que ela limpa o nosso todo, ela limpa crenças, né, limitantes, né? Que são pontos que Gary Douglas, que é o fundador do Axis, ele canalizou essa informação, né? O que é canalizar?
Canalizar informação é quando você recebe essa informação do universo, né? Quando você tem essa ideia, né? Quando você recebe a informação, você vê que faz sentido, põe em prática e vai analisando a sua ideia. Você analisa a ideia e vai colocando em prática para ver se faz sentido, né? E essa ferramenta, gente, ela é uma coisa ela é uma ferramenta multidimensional também, né? Ela é uma ferramenta extraterrestre, né? Porque não é dessa Terra. Como que aqui na Terra a gente ia ter acesso a essa informação, né? De pontos que você usa o seu dedo mesmo, né? E você faz essa limpeza de crenças. As ferramentas holísticas orientais, que elas trabalham muito com essa coisa da energia, né? O reiki, a acupuntura, né? Essas paradas assim. Essas ferramentas energéticas já são coisas que os japoneses, eles estudam a energia há muito tempo, né? Eles têm essa espiritualidade mais avançada há muito tempo do que a gente aqui, né? E quando ela me explicou o que era isso, eu falei, nossa, cara, eu quero isso pra mim. Isso aqui deve ser uma magia. Eu vou testar, não custa nada testar, porque eu tô mal, né? O que pior pode acontecer? Eu já tá aí de ladeira abaixo, né? Então eu vou testar uma coisa que possa ter uma melhora, né? Aí ela me indicou uma facilitadora de Axis que era aqui de São Paulo, porque essa minha prima ela é carioca, ela tava no Rio de Janeiro na época. E essa facilitadora era aqui de São Paulo, então tava mais perto de mim. Aí foi onde eu me conectei com ela, né? Mandei mensagem para ela para ver o que seria isso, como que eu posso fazer isso. Ela me explicou tudo mais. Ela falou que tinha como fazer a sessão de Axis, né? Que é para da limpeza das crenças, ou fazer o curso para eu ser a facilitadora, né? Para eu ser a praticante de barras e eu fazer na minha família, posso trabalhar com isso e tudo mais. E é óbvio que eu já quis fazer, quero botar a mão na massa mesmo e curar minha família, porque eu via muito problema ali, que eu via que, meu, conversando com ninguém não resolvia. Então eu sempre tive muito essa coisa dentro de mim de querer salvar as pessoas, né? De querer ajudar, melhorar e tudo mais. Então essa ferramenta foi uma porta, assim, que abriu para mim essa ideia de, cara, eu posso fazer uma coisa a mais que não é comum, que se eu fizer, cara, eu já vou conseguir ajudar muita gente, né? E foi onde eu assisti essa mulher. Quando eu conversei com ela, gente, por áudio mesmo na época, era WhatsApp, eu acho, era WhatsApp. E eu acho, olha eu louca, né? Achando que é muito. Não, eu tô com percepção de tempo, gente, muito estranha, assim. Tô com uma sensação das coisas são muito antigas, sabe? Depois eu vou falar sobre isso, inclusive. É que esse vídeo me veio agora na ideia. Depois eu falo sobre isso, inclusive sobre a questão do tempo, que eu tô me adaptando a uma outra realidade de tempo, né? E quando eu me conectei com ela, cara, conversar com ela me fez muito bem. A energia dela me fez muito bem. Eu falei, caramba, essa energia dessa mulher de cura, sabe? E na hora que eu senti isso, eu falei, eu quero sim, eu vou dar um jeito de fazer. Então, assim, eu fui atrás da minha mãe, pedi o cartão dela emprestado, porque eu queria parcelar esse curso, né? Que era, na época, eu acho que eram uns 1.400, não lembro. E eu consegui. Aí, gente, botei uma na massa. Foi o meu primeiro acesso a essa ferramenta multidimensional. E caramba, na hora que eu fiz o curso na época, eu saí de lá uma outra pessoa, gente. Eu fui a Alessandra, que tinha várias questões emocionais, várias pendências, várias coisas ali. Eu falo que eu tenho esse antes e depois meu, né? De quem eu era antes das barras e depois das barras. Esse foi o primeiro acesso que eu tive à espiritualidade, assim, de uma forma mais básica, porém ali foi a minha porta de entrada para outras coisas, para abrir minha mente, para estudar, para procurar outras coisas, né? Então, ali eu limpei muita limitação, inclusive eu comecei a me sentir eu, né? Foi onde eu tirei toda aquela conversa, aquelas coisas assim, tudo aquilo que me estava me limitando, estava me deixando ali naquela ansiedade, naquela pressão alta. E depois daquilo, gente, minha vida ela transformou da água pro vinho. Os medos que eu tinha e as coragens que me faltavam, né? A coragem que me faltava, gente, é como se eu tivesse dado um start e falei, não, é só isso, sabe? Não tem mais aqueles porquês. Ah, porque se eu fizer isso, se eu pedir demissão, eu vou ter que lidar com isso, aquilo, não sei o quê. Então, essa conversa que a cabeça ela faz e te deixa no mesmo lugar, eu não tive mais. Foi onde eu simplesmente quero isso aqui, então eu vou atrás disso e não interessa mais nada. Não me preocupei com ninguém, não me preocupei com dinheiro, não me preocupei com nada, com se vão chorar, se vão me julgar, se vão não sei o quê. Eu não me preocupei com nada e simplesmente fui. Neguinho, neguinho sem vergonha. E eu simplesmente fui, assim, sem medo de nada, né? E, cara, quando eu fui, eu lembro que aquilo me libertou porque eu tive que encarar as consequências disso e eu tive que encarar as consequências disso e simplesmente foi leve para mim. Eu não fiquei me martirizando, eu não fiquei
pensando em passado, não fiquei em mais nada. Não pensei em medo, nada, simplesmente fui em direção àquilo que eu queria, né. E quando eu fui, cara, simplesmente me tornei mais eu, né. Então, a partir dali, eu comecei a fazer muitas limpezas em algumas pessoas. Eu tinha uma amiga que fez comigo, né, a Nath, um beijo pra Nath, meu amor, minha amiga linda, maravilhosa. E eu e ela ficava trocando essa experiência com as barras, né. Então a gente se curou muito, ela também tinha muitas questões que a gente foi evoluindo juntas, isso que é muito incrível, porque eu e ela, na época eu contei pra ela das barras, ela sentiu o dia, a gente fez o curso junto, e a gente veio evoluindo junto. Gente, é um negócio bizarro, assim, que a gente tem os processos na nossa vida muito parecido, só que ela de uma forma e eu de outra, mas os aprendizados são os mesmos, e a gente tem uma conexão, assim, bizarra que eu não sei dizer. Não é conexão de amizade, assim, normal, que você conversa, a gente se entende. É um negócio que isso também, mas só que é um negócio muito mais profundo de você compreender raiz de muitas coisas, né? Aí é uma conversa assim que a gente tem. E, enfim. E a partir dali, cara, tudo mudou para mim. Então, eu comecei a ter mais informação sobre quem eu sou, comecei a ter mais informação sobre algumas coisas de espiritualidade. Enfim, eu passei por processos loucos, assim. E, inclusive, eu tive experiências com canalização, né? Meu primeiro contato com a minha espiritualidade, eu tinha voltado para a empresa, né? Foi nessa época que eu estava pensando na demissão já e pensando na arte, né? Eu fiz esse curso de base de artes, estava na empresa, estava já pensando em demissão e tudo mais. Eu tinha terminei o relacionamento, pedi demissão, fiz aquela coisa do aviso prévio, né? E foi bem nessa fase, assim, não lembro exatamente ali no tempo, mas eu sei que foi uma época onde a minha espiritualidade começou a aflorar muito. E foi onde eu tive minha primeira experiência. Eu não sei se eu não posso dizer que é incorporação, mas eu tive essa sensação, sabe, de incorporação. Eu tive uma sensação de canalização, né? De uma canalização de um espírito em mim e eu conversando com outra pessoa, que no caso foi o meu irmão na época, né? Meu irmão ele veio falar comigo. A gente estava sentado no quarto na época e ele veio conversar comigo e eu senti uma energia tão forte que ali eu começava a chorar. Eu não conseguia suportar a energia que estava chegando em mim, mas eu falava chorando. Eu chorava e falava. Eu falava assim, meu irmão estava ouvindo assim, meio tal, né? E foi a primeira experiência que eu tive ali com uma canalização. Eu sentia que não era a minha energia, que eu tinha uma outra energia externa que estava falando através de mim, né? Essa foi a primeira experiência que eu tive. E dali em diante eu comecei a escrever. E eu tive meu primeiro caderninho ali de canalizações de informação sobre mim, sobre as minhas coisas, né? Sobre os meus processos. E onde eu fiz muitas escritas ali com essa energia que quando ela chegava em mim me dava uma inspiração de escrever. E eu simplesmente ia, blá, 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 blá. Depois eu posso até trazer alguma coisa para vocês verem aqui. Mas foi a primeira experiência que eu tive com essa energia, que não era a minha, sabe? E eu passei essa canalização da época pro meu irmão para um problema que ele estava passando na época. Eu passei informação para ele, não lembro de muita coisa, eu lembro de algumas coisas. Eu lembro da minha sensação, do meu choro, eu lembro de tudo isso. Mas a informação eu lembro muito pouco, né? E depois disso, cara, minha jornada espiritual ela começou assim, com muito estudo, com muita informação, com muito processo pesado de limpeza espiritual em mim, né? Eu tive uma crise na época de dor nas costas, gente, eu fiquei acamada. Eu fiquei um mês, se eu não me engano, um mês eu fiquei de cama, sem conseguir sair, sem conseguir me movimentar muito. Mas eu lembro que nessa época eu tava passando por uma limpeza muito grande, assim, de informação, sabe? De entendimento sobre mim. E essa experiência da coluna que eu tive, eu lembro que foi muito era a somatização de muita coisa que eu estava entendendo, compreendendo. E enquanto eu estava ali acamada, gente, eu não fiquei lamentando, não. Eu simplesmente aproveitei o tempo para estudar. Então ali eu me aprofundei demais na espiritualidade. Foi onde eu conheci o Hélio Couto. Ele chegou para mim, né? Eu pedia muita informação, assim, para Deus, né? Para os meus guias. Eu pedia muita informação, né? De como, o que eu estava fazendo ali, por que aquela coisa estava acontecendo comigo. E eu queria saber o porquê. E não me lamentando, mas eu queria entender isso. Eu sabia que eu sou um ser espiritual, eu sou um ser que eu tô criando a minha realidade, eu queria entender por que aquilo estava acontecendo comigo. E foi onde eu comecei a pegar muitas informações e chegou até mim o Hélio Couto, né? E ali do Hélio Couto, gente, quem conhece o Hélio Couto sabe que o bagulho é doido, né? De informação, de espiritualidade, ele te abre o véu da outra realidade.
Ele te mostra, né, são palestras intensas, gente, eu vi todas aquelas palestras e repetia muita palestra, li os livros dele, e foi onde eu tive esse despertar, assim, para mim eu tive uma crise muito grande de identidade, eu tive uma crise muito grande, na minha família, eu tive muita crise, assim, existencial mesmo, e foi um processo muito intenso de limpeza, e foi onde eu fui me curando ali sozinha, assim. Até cheguei a fazer uns tratamentos também, né, no médico, mas eu fiz muito esse processo de cura com as palestras do Hélio, né, estudando ali. E foi onde, gente, a espiritualidade sempre ficou comigo, sempre estava ali comigo, me auxiliando, eu sempre seguindo essa intuição, essa voz que me guia, né. Eu sinto quando tem coisas ruins, né, óbvio, como qualquer outra pessoa. Sinto quando que eu tenho que fazer o que eu preciso fazer. Enfim, eu sempre essa voz ela vem ficando cada dia mais clara para mim. Até hoje, gente, eu não tenho essa clareza, né, de ouvir, mas eu sigo a minha intuição. Eu percebo muitas coisas que fazem sentido para mim, de acordo com a minha rotina, né, e vou seguindo o que precisa ser feito. Inclusive, meu canal aqui é uma coisa que eu sinto já há muito tempo de vir aqui e ter esse diálogo, assim, com outras pessoas, né, que falam sobre isso, que de repente estão nesse processo que eu estava antigamente de entender. Então, meu canal tem esse intuito de trazer informação. Então, assim, desde então, a espiritualidade sempre ficou muito comigo, muito presente, né? Mas eu nunca quis seguir nenhuma religião porque eu não gosto de dogmas, nunca gostei, eu não gosto de ninguém querendo me enfiar informação, né? Do homem, eu gosto de ir buscar por conta minha, né? Eu gosto dessa coisa, essa coisa da bruxa mesmo, de eu buscar informação, né? E desde então, eu sempre tive curiosidade com a Umbanda e com o Candomblé, porque eles têm acesso a espíritos assim direto, né? Então, eu sempre pensei muito, será que eu vou para poder ter experiência ou vou fazer alguma coisa para tentar entender a minha espiritualidade? Mas acabei que eu não fui. Eu cheguei aí, conheci alguma gira uma vez, gostei muito da experiência, achei bem legal. Mas também eu não me identifiquei para ficar ali, sabe? Eu nunca gostei dessa coisa de compromisso com religião nenhuma, não gosto. Ninguém me gruda nem nada esse tipo de responsabilidade, né? Porque é uma responsabilidade para quem se compromete aí, né? E a gente precisa saber as batalhas que a gente luta, né? Mas enfim, desde então a minha espiritualidade ficou sempre muito aflorada assim comigo, mas eu sempre vou desenvolvendo sozinha, né? Eu faço o que eu consigo fazer com o que eu posso, né? Que é o básico, gente, meditação, oração, perguntar e deixar a intuição trazer as coisas pra gente, né? Pra gente ver o que faz sentido ou não e a gente perceber cada vez mais as coisas ao nosso redor. Enfim, desde então, né, eu venho me desenvolvendo até hoje, né? Eu tenho muitas experiências assim, tanto em sonhos, projeções astrais, né, sonhos lúcidos, tanto na minha vida, né? Eu percebo o mundo diferente, né, do que eu percebi antigamente. Para mim, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Hoje em dia, eu me sinto cada vez mais conectada comigo, né, com quem eu realmente sou, com a minha verdade, do que antigamente. Né? Antigamente, a gente querendo ou não, a gente tem as expectativas da família, as expectativas da sociedade, né? Apesar de que eu sempre fui muito rebelde, assim, com aquilo que eu gosto, e eu nunca tive muito problema com a opinião do outro, né? Sempre me coloquei muito para fora e quebrando o tabu de muita coisa da minha família, inclusive. Mas hoje em dia eu me sinto assim uma rebelde mais tranquila, né? Eu tenho a mesma essência, né? Do que eu gosto, do que eu não gosto. Mas hoje em dia a gente sabe também o que é bom pra gente, o que não é. A gente vai aprendendo com a vida a ser seletivo aonde a gente deve colocar nossa energia e qual tipo de energia a gente quer na nossa vida, né? É uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. E desde então, eu tenho tido mais clareza com a minha vida, com aquilo que eu quero para mim, com tudo, né? No meu futuro. E sobre a ufologia, né? Sobre a espiritualidade, sobre os seres multidimensionais, né? Os extraterrestres sempre também esteve muito presente na minha vida, porque desde então, né, como eu sou artista, é, as inspirações que eu tenho para as minhas artes, elas são estelares, né? Sempre, desde que eu tive esse despertar, né, de soltar profissões que não me cabiam e me jogar na arte, a inspiração com essa coisa do universo, com as estrelas, enfim, com essa energia, sempre ficou muito, muito ardido aqui no meu coração e eu trouxe para as telas, né? Que são processos de cura que eu faço comigo, que eu faz tempo que eu não pinto, inclusive, mas são processos que eu passei na minha vida, que eu trouxe muita cura e a arte me ajudou a me curar. E, inclusive, com esse entendimento,
com essa inspiração desses seres, né? Então, por isso que as minhas artes, elas têm essa energia dos alienígenas, de naves, enfim. A arte, ela me ajudou muito a trazer à tona essas coisas que eu vivia sozinha, né? Que eu vivia acreditando e vivenciando sozinha. Muitas das coisas que eu intuía, muitas das coisas dos meus processos que eu pegava de aprendizado, que eu entendia, eu sentia que não era a minha forma de pensar, e não era a minha forma de, como que eu posso dizer? Eu não estava pensando sozinha, sabe? É como se fosse isso. Então, eu trago muito nas minhas telas essa inspiração dessa energia extraterrestre, né? Extraterrestre, o significado é extra, né? Não físico, né? É fora da Terra, né? E quando a gente fala de extraterrestre, as pessoas já ficam, é alienígena, extraterrestre, mas é muito mais sobre energias extrafísicas, né? Aquilo que não está no mundo físico, é simplesmente isso. Eu vivo muito mais na minha mente, né? Tentando entender as coisas, ouvindo, vendo se faz sentido ou não. Eu tenho muito esse diálogo interno de me perceber, sabe? Perceber o que eu penso, perceber os pensamentos que passam por mim durante o meu dia, percebo aquilo que não é meu, que a maioria dos pensamentos não são nossos, né? A gente capta informações aí do inconsciente coletivo. E existem a nossa intuição, que às vezes fica ela é muito direta, mas ela é muito silenciosa, assim, né? A gente só pensa em, tem que fazer, faz tal coisa. É muito direto, sabe? Não é muita cheia de conversinha, de historinha, de fanfic. Isso aí são as energias externas, inclusive de outros seres que não são tão bons assim, né? Então, o que eu quis trazer aqui para vocês, né, com esse vídeo, com a minha história, desde que eu tive o meu primeiro avistamento, tudo mudou, né? Porque eu acessei uma energia, era como se eles tivessem me mandado uma energia, né, a partir daquele dia, e eu entrei num fluxo de informação por conta daquilo, né? E hoje em dia a gente sabe, né, que os avistamentos hoje em dia a gente é muito comum em todos os lugares. Existem institutos aí que tem até avistamentos programados, cara, que é bizarro, real, verdadeiro, filmagens assim, loucura. Para quem não conhece, tem o Devalai. O Devalai é aqui em São Paulo. O dirigente da casa, né? Não sei se é assim que fala. Os dirigentes da casa, ele tem acesso, né, telepático com as informações dos horários que as naves elas passam ali, né? É loucura, gente. Parece bizarro assim, mas para mim hoje em dia isso é uma coisa muito natural, porque eu fiquei muitos anos, né? Desde 2021, desde o final de 2020, né, para 2021 ali, com esse tipo de informação. E como eu sempre tive muito aberta comigo para esse tipo de informação, né, para esse universo, então para mim nunca é nada novidade, gente. Mas é óbvio que a gente tem que ter esse senso crítico de analisar as coisas, né, óbvio. Ainda mais hoje em dia que a gente tem acesso agora à inteligência artificial, que agora ficou muito mais difícil de você saber o que é real e o que não é, né? Que as pessoas aí, tem muita gente de má fé usando inteligência artificial para poder causar aí no mundo, né? Então a gente tem que ter um senso crítico, sim, né? Não acreditar em tudo que você vê, óbvio, mas né, analise, né? Porque tem muita coisa aí que, meu, tá escancarada na nossa cara não é comum, né? Porém, eles estão entre nós há muito tempo, né? E, enfim, eu posso trazer mais casos aqui de coisas que eu já me aprofundei, enfim. Mas o nosso universo, gente, tem muita informação aí na mídia de casos abafados aí que pessoas silenciadas, enfim, tem muita coisa aí que se a gente aprofundar, você acha. Se aprofundar, você acha. Então, que a gente esteja aberto, né, nessa nova era que a gente está entrando agora, que a gente esteja com o nosso coração aberto para receber essas informações, sabe? O que mais vai ter é negação, obviamente, mas a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso e ficar em paz com muita coisa, gente. Porque uma coisa que eu queria trazer aqui, inclusive, uma mensagem para a gente não se apavorar com essas coisas, né? Os seres extraterrestres, né, eles estão com a gente há muitos anos, sempre esteve e sempre estão. Então, assim, até hoje, todas as coisas que acontecem, gente, algumas pessoas têm acesso, né, de ver e outras pessoas não. Outras pessoas sentem, enfim. Mas no momento certas coisas elas vão ser
trazidas a cada um. Tem muita gente aí contatada que às vezes duvida de si mesmo, que não acredita, que viu alguma coisa ali, mas ficou meio, ah, isso é coisa da minha cabeça, loucura, né? A gente já entra na parte da loucura porque ninguém quer acreditar que isso é real. A gente só quer acreditar na historinha que nos contaram ali de Jesus voltando, né, na nuvem e arrebata todo mundo, né? A gente só quer acreditar nisso porque é a história que o cristianismo colocou ali na nossa cabeça, né, que foi perpetuando por anos. Mas eu acredito muito nessa questão da energia crística, que ela já está aqui, né? Que essa, o que a gente está vivendo hoje, né, com essa evolução, com essa, como que eu posso dizer, com essa transição planetária, já é a energia de Jesus que está entre nós, né? Muitas pessoas estão mudando, muitas pessoas estão com consciências novas. O despertar espiritual é essa energia. Ai, meu caderno! Não, 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 não. Ficar rasgando minha agenda, socorro. Não, 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 não pode. Não pode. Jesus já está aqui, né? Essa energia crística já está rondando a nossa mente para a gente mudar, já está tendo muita energia para a gente ter consciência dos nossos atos, para a gente melhorar em muitas coisas. Então, eu acredito que Jesus voltando é essa energia, né? Eu não acredito que ele venha em corpo físico, assim, se apresentar como a religião. Muitas religiões dizem por aí, né? Que ele virá, enfim. Eu acredito que nós já estamos vivendo essa energia crística entre nós, né? E muitas pessoas estão despertando para quem elas realmente são, estão melhorando como seres humanos. Não, amor. Não, 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 não. Já estão melhorando como pessoas, né, como seres humanos, tendo consciência dos atos para melhorar consigo mesmo e com o próximo, né? E o intuito, né, dos extraterrestres no nosso planeta, gente, é a informação, né, para facilitar a nossa informação. É o que eu vivo até hoje na minha vida e eu acredito que seja isso. É óbvio que, gente, existem, assim como existe ser humano bom, existe ser humano ruim, eu acredito também que existam seres multidimensionais que são seres bons e seres que não são tão bons assim, né? Mas que a gente perceba as energias, que a gente aprenda a sentir com o nosso coração para ver se faz sentido ou não, porque essa é a nossa bússola, né? Para a gente ver se o que a gente está sentindo com a mensagem, ela é uma mensagem verdadeira, uma mensagem que faz sentido, sabe? A gente precisa afinar o nosso sentir, né? Isso é espiritualidade também na prática, tá? Então, o meu ponto é esse, que a gente tenha muita consciência, a gente não se afobe, não entre em pânico, como tem essas possibilidades de acontecer com essas informações, né, que os Estados Unidos estão revelando aí, é que a gente não crie pânico, não se assuste, vai ter muita coisa que pode acontecer com crise financeira, com crise na religião, inclusive, porque vai cair muitos dogmas, né, por terra, mas que a gente tenha consciência de que nós estamos subindo o nível, né, estamos subindo a energia do nosso planeta e consequentemente, a nossa energia também vai mudar, né? A nossa forma de pensar também muda, a nossa forma de agir vai mudando, a gente vai adquirindo consciências melhores para nossa vida, para o nosso na criação do nosso universo, tá? Então, meu posicionamento é esse por enquanto, né? Pra gente ficar de olho no que tá acontecendo aí, né? Nas revelações. Vamos analisando, vamos ter o senso crítico para ver o que as pessoas, no geral, né? Elas repostam e postam por aí, porque tem muita informação desnecessária, muita informação que é só para hype, é só para engajar, mas que a gente aprenda a sentir as coisas, né? O governo vai trazer coisas que são muito antigas, gente, muito antigas mesmo, mas que vamos ficar de olho, vamos ficar de olho, né, para ver tudo isso acontecendo, que a gente tenha muita consciência na nossa casa, nas nossas ações, no que vai acontecer ao redor, no que pode desencadear essas informações, né? Porque não são informações que, para muitos religiosos, não é algo fácil de lidar, né? Vai ter muita treta ainda, acredito que vai ter muita treta ainda nesse meio da religião, mas que a gente tenha esse olhar mais paciente, que nós estamos no comando daquele que rege o nosso universo, né? Então tá tudo bem. É sobre isso, né? Que até o que é ruim vem para o bem, sabe? Até aquilo que a gente acha que não tá bom. Como fala no canal, já falei em outros vídeos, né?
tudo coopera para o bem na nossa vida, nas coisas que estão acontecendo lá fora, né? Tudo tem um propósito maior que está sendo guiada por isso, né? Eu acredito que quem está comandando tudo isso, né? Quem está dirigindo para onde nós estamos indo, né? Para a elevação do nosso planeta, né, nessa transição planetária, é algo muito maior e vai acontecer de qualquer jeito, né? Porque é o planeta que está transicionando nessa energia, então nós vamos acompanhar consequentemente. Eu agradeço que ficou comigo até aqui, porque é um vídeo mais longuinho, né? Com mais informação, mas eu vou deixar para vocês também os meus avistamentos, né, desse dia que eu contei aqui para vocês no início, com áudio, com a edição, para melhorar a cor, né, para vocês conseguirem enxergar melhor. Eu vou deixar esse vídeo aqui e vou colocar ele depois à parte, tá? Esse vídeo do avistamento. E depois a gente vai conversar mais sobre isso. Eu vou trazer mais informações sobre as minhas telas também, né? Sobre as inspirações das minhas telas, dos meus processos de cura e tudo mais, tá, gente? Não deixem o medo domar os seus corações, tá? Confiem no processo. Essa é a mensagem que sempre está sendo falada através da espiritualidade, né? De todos os canalizadores das mensagens. Confiem no processo e faça a sua parte no seu processo individual, na sua casa, na sua vida, né? Meditações, alimentações, sono, tenha uma noite de sono boa, para que a gente tenha energia dentro de tudo que está acontecendo nessa turbulência, que a gente esteja cada vez mais dentro do nosso bem-estar, para a gente cooperar e para que essa transição seja mais leve possível, apesar das turbulências, tá? E é isso, gente. Um beijo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Nossa, mana. Mano, isso não é o satélite. Isso não é normal. Os fogos, Tá mano, conseguindo ver? não dá pra ver nada. Nossa, com o meu celular dá pra ver. E agora, mano? Mano, ó. Final do ano. Amor, não tô conseguindo pegar. Aqui, ó, daqui onde eu tô, mano. Ele tá passando por aqui. Pior que não tá... Onde eu tô, mano? Eu não tô pegando, não tá tendo luz pra filmar. Onde eu tô? Vem aqui onde eu tô. Mano. 3. Ó, isso tá bem fraquinho. Eles estão muito lá em cima. Ó. A câmera tá pegando. Tá pegando. Ó, que bem eu tô, ó. Nossa, tá arrepiada, mano. Tô arrepiada, a câmera tá pegando. Caralho, tá voando aqui bem de boa. Ó, tem um aqui andando ainda. Um sumiu, tá andando, esse tá andando sozinho. O outro tá vindo, ele tá nas nuvens ali. Tá na nuvem, amor. Tá na nuvem? Tá na nuvem. Tá na nuvem. Cadê? Dá pra ver aquele ainda? Dá pra ver, eu acho. Dá pra ver um pontinho bem pontinho. Vai pegar, tá pegando. Tá lá? Cadê? Eu acho que tá pegando. Eu acho. Nossa, velho. Eu acho que mais gente tá vendo, não é possível. Tá parecendo a luzinha, amor. Tá parecendo Já passou umas 30 aqui já. Tá parecendo a luzinha. Agora passou uma frota. Minha mão. E ele tá andando. Agora passou uma frota. Tudo na mesma direção, ele tá sozinho. Tudo no mesmo lugar. Tá pegando bem fraquinho, amor, a luzinha, mas tá pegando. O meu zoom não é muito bom.